Boa noite a todos que nos acompanham no canal Educação Niterói. Vamos iniciar agora mais uma sessão do webinário Educação Antirracista, Currículo e Vozes Negras. E hoje teremos a presença de duas mulheres negras que atuam com muita potência nos lugares em que estão. É uma coordenação de Educação da Diferença, Subsecretaria de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional, a Secretaria Municipal de Educação de Niterói, dar as boas-vindas e os agradecimentos pela presença da advogada Mariana Lopes, que integra e coordena o coletivo de mulheres negras Beatriz Nascimento, que vai mediar a conversa sobre educação antirracista e questões de gênero em Moçambique, com a pesquisadora, professora doutora Argentina Serafim Lopes. Então, todos tenhamos um momento muito rico de discussões, como tem sido esse webinário, e deixo aqui registrado a minha alegria de poder contar com essas duas mulheres cheias de potência e de vida na militância por um mundo onde todos os mundos tenham seu lugar. Passo a palavra, então, para a camarada Mariana Lopes. Olá, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. A Cristiane já me apresentou, sou bacharel em Direito, atualmente coordeno o coletivo de mulheres negras Beatriz Nascimento e estou aí nessa caminhada, na luta contra o racismo, contra a violência de gênero, e buscando, né, uma educação mais igualitária, em que todos tenhamos voz e vez, né? Eu gostaria de chamar a professora doutora Argentina Serafim Lopes para que ela possa falar um pouco sobre o nosso tema. Ela é doutora pela UERJ, né? Foi orientada pela professora Elizabeth Macedo, e atualmente ela está na Universidade de Pungwe, Chimoio, lá no centro de Moçambique. Né? Gostaria de chamá-la para que a gente possa começar aqui o nosso bate-papo, né? Eu acho que a gente está aqui para iniciar o escambo de ideias. Eu acho que a troca ela é sempre positiva, e principalmente quando a gente toca e fala sobre questões raciais e educação. Professora, passo a palavra. Muito obrigada. Eu sou argentina, como já foi dito, moçambicana. Estranho, né? Argentina, moçambicana. Mas é isso. Eu trago aqui para a nossa discussão, para a nossa conversa, aliás, sobre educação em Moçambique. Educação em Moçambique, falar um pouco de... Nós chamamos aqui em Moçambique raparigas. Aí no Brasil, rapariga já é um nome pejorativo, mas aqui em Moçambique fala-se de meninas. Essa desigualdade de educação entre as meninas que se encontram nas cidades e nas zonas rurais. Moçambique é uma colônia, foi uma colônia portuguesa. Moçambique localiza-se na África do Sul. Hoje é chamada África Austral porque tem um país com esse mesmo nome de África do Sul. Então, para diferenciar, chama-se África Austral e não África do Sul. Praticamente nesta zona é o único país de expressão portuguesa, porque a maior parte dos países que estão ao redor de Moçambique foram colonizados por ingleses. E, na verdade, como toda colônia, havia muito racismo, tanto é que as mulheres nunca tiveram espaço para educação.
foram poucas as meninas. Na verdade, as mulheres só tinham atividades domésticas reservadas para elas, não para ir a uma escola, para ir aprender a ler e escrever. Muito poucas conseguiram fazer isso, porque tinham pais, alguns pais que, entre aspas, chamavam assimilados. Eles assimilavam as pessoas, davam um cartão de identidade que mostrava que eles tinham os costumes portugueses. E aí ele já não era mais o negro como o outro. Ele já era mais para o português e não para o africano. Depois que nós tivemos a independência, Moçambique tinha 98% de analfabetismo. E ainda estamos nessa tentativa, nessa luta de erradicar o analfabetismo, que não é fácil. E temos, como um país, estamos independentes há 46 anos, mas ainda assim a educação não é abrangente, na verdade. Porque nas zonas rurais, como eu digo, eu faço um estudo mesmo sobre a zona rural, muitas meninas não têm acesso a uma educação, e não só. Existem algumas escolas nas zonas rurais onde é obrigatório, na verdade eles dizem que é obrigatório que as meninas participem lá, mas o que acontece é que é o primeiro ciclo do ensino primário, e o primeiro ciclo do ensino primário vai até a terceira classe, no segundo ciclo vai até a sétima classe, mas só é o primeiro ciclo que fica distante da população. A maior parte da população moçambicana pratica agricultura de subsistência, e as escolas ficam muito longe da zona habitacional ou dos lugares habitacionais. Então, ela é obrigada a percorrer distâncias muito longas para chegar a uma escola. E o que acontece é que muitas delas acabam desistindo por causa da distância. Não chegam nem a fazer a sétima classe, porque faz a terceira classe e a sétima classe tem de fazer num lugar muito mais distante. E como é hábito e costume também por causa da pobreza, as meninas são reservadas, o seu papel, na verdade, na sociedade é de estar em casa, cuidar da família, cuidar dos irmãos mais novos, porque os pais nós chamamos machamba, o que vocês chamam roça. Vão às machambas, enquanto os pais vão às machambas, elas têm de ficar em casa, a tomar conta da casa, a cuidar dos irmãos e buscar água, que não são lugares perto de onde elas tiram água, não é água potável. E isso também faz com que ela fique muito, muito ocupada, sobrecarregada, que não consiga ir a uma escola, ir à escola. Ou quando vai à escola, ela sempre vai atrasada. E também a escola não é prioridade para essas famílias, porque em muitos locais onde existem essas comunidades, não existe nenhuma infraestrutura funcional praticamente. Digamos isso, não existe um hospital, por exemplo. Não existe um lugar de função pública. Isso faz com que eles não se interessem, porque para eles é trabalhar a terra para a sua alimentação. Aquilo que eles produzem, o pouco que eles produzem é para a sua alimentação, e outra parte podem repartir para ir vender, para comprar roupas para eles.
E o que acontece? Estas meninas que vão desistindo, pouco a pouco elas vão se casando. Muito jovens, adolescentes, na verdade, porque elas não têm essa oportunidade. Ainda que se fale de universalização da educação, essa universalização não é abrangente. Porque é verdade que colocam essas escolas mais distantes dessas comunidades. E isso não dá oportunidade às crianças a frequentarem essa escolaridade. Fala-se de emancipação. Essa emancipação não é efetiva. Eu estava fazendo alguns estudos, trabalhei na Zona Norte, na província de Niassa. Mesmo na cidade, ao redor da cidade, na periferia da cidade, existem lá várias escolas. E essas até estão nas zonas periféricas, que não estão muito distantes da cidade, né? Mas nós encontramos escolas aliás, com poucas meninas na sala de aulas. E quando você questiona por quê, eles dizem que o mais importante é que elas cresçam e elas tenham um casamento. Praticamente com 6, 7 anos elas frequentam os ritos de iniciação. Os ritos de iniciação em Moçambique, por exemplo, na província de Niassa, chama-se Nhago. E essas são obrigadas as meninas de 6, 7 anos a participarem ou a se integrarem nos ritos de iniciação, que leva mais ou menos um mês a 2 meses, onde a menina vai ficar lá. O que significa que esse período ela não vai à escola, porque para eles não é importante a escola. Quando sai, ela só vai à escola porque está a dar um compasso de tempo para ela poder casar. Os ritos de iniciação praticamente preparam a rapariga para o casamento, o futuro casamento. Isso significa que uma menina com 10, 11 anos já está preparada para o casamento. Então, você vê meninas com 12 anos já com suas famílias, fazendo suas famílias. Então, há um desequilíbrio na educação, é diferente das cidades. Nas cidades, hoje, quando falamos de educação na cidade, da rapariga, nós sabemos que são raparigas que conseguem fazer o nível médio. Para fazer o vestibular, nós chamamos aqui exames de admissão para entrar para a universidade. É frequente que você veja muitas raparigas, muitas meninas jovens a entrarem para a universidade. Mas na zona rural, mesmo na periferia, agora que estou aqui na Universidade de Pungue, também que é no centro, que é no centro do país, assiste-se a mesmíssima coisa. As meninas da periferia, elas não têm acesso, ou têm acesso, mas elas não frequentam a escola. Exatamente porque, para eles, o mais importante é o casamento e não a educação. Argentina, posso Sim. fazer uma pergunta? Pode. Existe alguma legislação que proíba o casamento infantil? Como que acontece aí? Hoje já existe, na verdade, já existe uma lei que proíbe os casamentos prematuros, que a menina só deve casar quando tiver 18 anos com participação dos pais. Com 21 anos, ela já é considerada maior de idade.
ela pode casar. Mas o que que acontece? Essas leis só são válidas na cidade. Nas zonas rurais é muito difícil. Por quê? Eles alegam muitas das vezes a pobreza. Porque o que que acontece se uma menina casa, é menos um membro da família. E também esta menina que casa já pode ajudar os irmãos em casa. Os irmãos a irem para a escola, a comprar roupa para os pais. E muitas das vezes quem casa com essas meninas não são jovens, adolescentes como elas, jovens como elas, não. Muitas vezes são homens muito mais velhos. Hoje tem passado na televisão, por todos os órgãos sociais, uma lei que foi coisa que proíbe o casamento de raparigas com idade inferior aos 18 anos. E muitas das vezes o que que acontece é que se for uma pessoa muito mais velha que vai casar com essas meninas, tanto os pais da menina como este homem que vai casar com essa menina, eles são presos. Mas o que acontece? É que nas zonas rurais a lei é costumeira. Eles têm as suas próprias leis lá. E eles invocam muitas das vezes esta carência, esta falta. Se tiverem que prender, vão prender uma nação inteira. É muita gente. São muitas meninas. São muitas famílias que praticam este ato. Então, quero acreditar que para combater isto, é preciso passar por uma sensibilização da própria família, das próprias comunidades. Porque é verdade, não posso dizer que não acontece essa sensibilização, mas não é muito forte a ponto de proibir, das pessoas consciencializarem-se que estão a praticar o mal. E a questão também... Ainda mais que é algo que já vem de muito antigamente, já é algo, vamos dizer, cultural, né? E sim, você transformar isso não vai ser só através da legislação. Quando você coloca, né, que as escolas elas estão distantes, parece que há um distanciamento do Estado, consequentemente, na educação, consequentemente, na legislação, e é isso, assim, os costumes, eles vão se mantendo, se perpetuando, e é isso, a gente não vê uma diferenciação entre o público e o privado, como essas mulheres, como essas meninas, elas estão ali cumprindo esse papel dentro da vida privada, né? Do cuidado com a família, e aí dificilmente outras perspectivas se apresentam, né? É mesmo. E realmente, se houver uma sensibilização mais efetiva, não é só o fato de proibir, não, mas colocar infraestruturas. Porque o que acontece? Nas entrevistas que eu fiz, há muitas meninas de pais encarregados de educação, a resposta é: os nossos filhos estudam, mas voltam aqui para a terra para fazer as mesmas coisas que nós sempre fizemos. Então, o que adianta que elas vão estudem? Para que elas precisam de estudar? Se elas voltam mesmo para aqui para fazer a mesma coisa. O que elas estão a reivindicar? Não há emprego.
Não há nada. As escolas, como você disse mesmo, aliás, como você frisou, as escolas ficam distantes. Só o fato de uma escola estar distante de uma comunidade é uma proibição. Ainda que elas queiram. Eu estive na Zambésia, aqui no centro também do país, fiz algumas entrevistas e eu encontrei meninas que queriam estudar, queriam dar continuidade aos seus estudos, mas elas só podiam ir para a cidade, e na cidade não tinham familiares. Não podiam ir para o internato, nós chamamos de internato os lugares onde as famílias deixam os seus filhos para estudar, que é praticamente como se fosse um lar. E muitas das vezes os pais não permitem isso. Porque se a menina vai para lá, tem apenas 14 anos, ela não vai ter cuidado de ninguém. Elas já acabam voltando grávidas para casa. E os pais não querem mais sobrecarga em casa. Então preferem reter as filhas em casa. Não só, nem todos os lares estão a funcionar, são funcionais. Então, há lugares onde você vê que elas têm interesse porque nas escolas tem professoras, tem um posto de saúde onde tem enfermeiras. E elas sonham ser enfermeiras. Elas sonham ser professoras, porque a maior parte das meninas, porque vê professora e vê uma enfermeira, diz: eu quero ser enfermeira quando eu estudar, eu quero ser professora, mas ela não tem acesso, ela não pode fazer isso que ela sonha. Eu acho interessante quando você coloca essas profissões, né? Professora e enfermeira. Porque no meu TCC, eu fiz aqui no Brasil, eu fiz um recorte sobre a trajetória que mulheres negras elas têm no mercado de trabalho. Então, essas mulheres saem desse período escravocrata e acabam indo para o serviço doméstico. Então, eu tento traçar, né, essa ligação direta, né, do período escravocrata com o serviço doméstico e também fazer um panorama sobre outras profissões e como essa questão de gênero, né, do ser mulher, como nós somos relegadas a um determinado espaço social, né, até mesmo dentro da educação. E aí a gente cai, né, nas profissões do cuidado, né? Então a gente cai como professora, principalmente professoras do ensino infantil. Vamos para a área da saúde, mas como enfermeiras, e essa dificuldade de acesso para que nós sejamos médicas, ou para que a gente curse engenharia, ou que a gente possa pensar em outras formas que não seja relegado ao cuidado, né? Então, assim, tudo bem, você pode entrar na universidade. Você aqui, né, eu tenho, lembrando, né, uma mulher negra brasileira, sudestina e da cidade. Mas é isso, aqui nós temos essa possibilidade de ter o acesso à educação após após a lei de cotas, óbvio, mas com esse acesso apenas algumas profissões, né? Algumas carreiras são pensadas para nós. Então a gente vai pensar serviço social, né? O próprio magistério, tudo que é ligado à educação, a gente tem um número maior de mulheres e de mulheres negras, né? Mas a gente não vê algumas outras profissões a gente tendo esse incentivo, né? Então, aqui a gente está buscando esse incentivo para pensar mulheres na ciência, né? Pensar em outros lugares. Não que essas profissões sejam ruins, ser professora, enfermeira, mas por que só isso é colocado para nós?
realmente, e nós também, mesmo aqui nas cidades, nós temos um grande problema também. É verdade que nós conseguimos ver, quando eu estava a trabalhar em Lixinga, em Niassa, nós recebíamos alguns estudantes que vinham das outras províncias, mas das zonas assim, rurais praticamente, que é aqueles que conseguem ir até a universidade, né? Mas nós vimos que eles fazem a licenciatura, fazem a graduação, mas eles não conseguem emprego. Por quê? Porque eles não têm ninguém que possa. Nós, em Moçambique, há problemas sérios de corrupção. Hoje nós estamos a vivenciar um problema sério de corrupção. Para você conseguir ter um emprego aqui, você precisa de pagar. Já não é qualquer um, mesmo para essas profissões de professor, de enfermeiro, você precisa pagar. A corrupção está institucionalizada. Então, para aquelas famílias que estão sem recursos, que vêm das zonas rurais, os seus filhos se formam, não conseguem emprego. Nós estamos a viver uma situação muito séria. O que antes era normal que você fizesse a graduação, você concorresse e entrasse para uma instituição para trabalhar normalmente como qualquer uma outra pessoa. Hoje já não. Se você não é filho de um dirigente, então você tem de pagar. Então estamos numa crise praticamente. Uma crise de moral também. Aliás, é de moral mesmo, muito séria. Isso institucionalizado em todas as instituições. Eu não vou dizer que sou isso, não, em todas as instituições. E praticamente. Posso te fazer uma pergunta? Sim, sim. Que você falou sobre a questão da corrupção. Você acredita que esse passado colonizador que tivemos tem influência sobre isso? Eu acredito sim. Porque muitas vezes eu me pergunto, nós estamos aqui ao lado de vários países de expressão de língua inglesa e não acontece o que acontece aqui. E eu, como vivi no Brasil, sei um pouco disso, sei da Angola, aqui mais perto de nós, aqui na África, que também tem esses problemas de subornos, de corrupção, de coisas assim. Então, eu quero acreditar que é do nosso colonizador mesmo. É algo que ele deixou. É um legado terrível que ele deixou. Então, o que nós estamos a vivenciar é ruim. É ruim. Porque se fosse algo há dias, acho que foi mesmo ontem, que vi um panfleto que dizia assim: é possível um polícia que suborna para ser polícia para combater o crime? Ele subornou para ser polícia. Ele vai combater crime? Não vai. Não vai. E a educação em Moçambique tende a perder muito valor. O seu valor está a decrescer. Por quê? Porque se você consegue fazer o seu nível com dificuldades terríveis, você consegue entrar desde o momento que você tenha dinheiro, você consegue encontrar um bom emprego e as pessoas que verdadeiramente mereciam ter esse emprego, elas não têm. Nós hoje encontramos os nossos deputados, poucos têm um nível médio, poucos sabem escrever corretamente.
os nossos deputados. E eles ganham melhor, 10, 15 vezes melhor que um professor. Então, estamos a dizer que está difícil, não está fácil. E agora, depois da pandemia, que os recursos praticamente ficamos sem recursos, já problemas financeiros, o país está sem dinheiro. Então, as escolas nas zonas rurais, praticamente, ninguém olha para elas. Se quando tínhamos um pouco, ninguém olhava para elas. Quanto mais agora. Eu queria Nós te temos. perguntar mesmo como que aconteceu essa questão da educação durante a pandemia, né? Aqui a gente tem um problema sério de conectividade no Brasil todo, né? Foi uma dificuldade e a gente vê estamos aí tentando resgatar essa questão. E aí eu queria saber aí como foi aí em Moçambique, né, na área rural, que é o recorte que você estuda, né? Sim, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O pior de tudo é o presidente da República dizer que essas crianças passaram de classe mesmo não tendo estudado. Mesmo não tendo estudado, elas passaram. Este ano passaram para uma outra classe. Isso é desvalorizar a educação. E os problemas de alfabetização vão aumentando. Porque se uma criança não frequentou, estamos a falar de 2020, nós começamos com tivemos as restrições a partir de março de 2020. Estamos a dizer que essas crianças não foram à escola. Para no final do ano ser considerada esta criança como uma criança que foi aprovada. Não teve nenhum acompanhamento online, porque se nós falamos de online, acompanhamento online, praticamente nós estamos a falar aquilo que acontece com dificuldades na cidade. Porque nós tivemos mesmo as crianças daqui da cidade, apenas aquelas crianças das escolas privadas que os professores iam incentivando e que faziam alguma atividade, passavam para elas para poderem fazer, ainda que não fosse online, mas mandavam atividades para os pais e os pais iam dando os seus filhos. Mas nas escolas públicas não aconteceu nada. Não aconteceu nada de nadinha. E essas crianças foram consideradas aprovadas. Então, é o que nós temos. Infelizmente. E eu gostaria também de saber, a sua pesquisa é sobre as meninas, né, as raparigas, né, e o Sim, acesso à educação delas. sim, sim. Mas aí eu fiquei muito perguntando assim, de que essas meninas têm uma dificuldade de acesso, né, pela distância, pelo até o papel social que mulheres são colocadas, pelo cuidado. Mas eu queria saber assim, e os meninos, como que isso acontece? Sim, na verdade, em algum momento quis fazer. Estou pensando em fazer também um estudo sobre a educação no seu todo, né? Não apenas do gênero, não apenas das meninas, porque também com os rapazes. É verdade que com os rapazes os pais obrigam mais, porque é considerado o homem o provedor da família, então ele tem de estudar. Os pais incentivam os filhos a estudarem, mas estamos a falar de comunidades,
desprovidas de recursos. O que eles fazem apenas é agricultura. Ou é agricultura ou é pesca. Eu fui para algumas regiões, como Ilha de Moçambique, é uma ilha, e os rapazes, a prática lá é a pesca. Já não é agricultura, é pesca. Os meninos, eles também acabam desistindo, porque é uma preocupação de incentivar as meninas para ir à escola, ao mesmo tempo que os meninos não há preocupação em relação a eles, porque se considera que eles vão à escola, que as famílias incentivam. Mas, ao mesmo tempo, por causa dessa questão de pobreza, esses meninos também, muitas das vezes, eles acabam abandonando a escola para poder ir à pesca e trazer alguma coisa para a própria família. Não se fala muito dos rapazes, mas não há diferença entre as meninas e os rapazes. Não há uma grande diferença. Você só pode ver uma percentagem, talvez, de uma diferença de 10% numa turma, mas praticamente todas elas passam pela mesma situação. Na verdade, eu só me foco para as meninas, mas os rapazes também têm a mesma situação. Quando é a altura, nós estamos a falar nós temos épocas chuvosas, né? Por exemplo, agora os pais estão a preparar a terra porque a chuva vai cair, dezembro, janeiro, tempo de chuva. Os meninos, aqueles um pouco maiorzinhos, vão acompanhar os pais. Quando chega a altura de colheita, todos eles, as crianças, todas elas desistem muitas vezes a escola para ir fazer companhia, os pais ajudar a colher aquilo que os pais produziram. Só depois disso é que elas voltam à escola. Esse período, elas fica perdido para elas. Então, praticamente, elas também vão para lá. É diferente das meninas, porque as meninas são aquelas que têm mais cuidado para a família. Ela tem que tomar conta da casa, tem que tomar conta dos irmãos, que é diferente dos rapazes. Os rapazes têm mais tempo para estudar. Mas também o fim é o mesmo, ele acaba desistindo. Também por causa da distância, que ele desiste, por causa porque ele tem que ajudar os pais na machamba, porque ele tem que fazer algum negócio, alguma coisa que traga para casa, para a família. Então também ele se encontra na mesma situação. Praticamente há um pano que tenta tapar para parecer que está tudo bem com os rapazes. Só o problema é mais com as meninas, a preocupação é mais com as meninas, mas no fundo é tudo a mesma coisa. A situação é a mesma. Estamos a falar de famílias pobres e a maior percentagem da população moçambicana é pobre, vive abaixo de $1. Outras que nem abaixo de $1 vivem, porque elas só vivem daquilo que é recurso das suas machamas. Então, esse é um problema. E é difícil falarmos de erradicação do analfabetismo numa situação dessas. Porque para você combater alguma coisa, é preciso que você faça algo. Sabe que aconteceu um cenário em Lixinga, numa escola, mesmo na periferia. Estava fazendo algumas pesquisas, então falei com os professores. Mas o que é que vocês fazem quando as crianças não vão à escola? Quando desistem da escola? Quando não se preocupam
Como é que vocês, o que é que vocês fazem? Falam com os pais, dão um acompanhamento, vão até a casa delas. O que é que vocês fazem? A professora disse, o quê? Ir para a casa dos pais? Sabe que nos perseguem? Perseguem-nos com facão. Eles dizem, vocês estão obrigando os nossos filhos a ir para a escola para fazer o quê? Quem disse para ser rico precisa de ir para a escola? Então, e muitas das vezes eles vão para a escola, discutem com os professores, porque eles não querem ser perturbados nas suas casas. Porque eles dizem quantas pessoas foram para a escola e o que é que tem essas pessoas. E eles vão apontando, filho de fulano estudou, mas está onde? Não está aqui a trabalhar a terra. Filho de fulano estudou, mas está onde? Voltou para onde? Não está aqui a trabalhar a terra. E por que vocês estão a obrigar os nossos filhos a ir para... Deixa meus filhos à vontade. Então eu fiquei assim. Eu disse, então eles entendem que quem estuda é para ser rico. A professora disse, não sei. Na verdade é muito complicado tentar entender a estas, porque ela não é daquela região, uma professora que foi transferida para lá. Ela disse, é muito complicado entender isso. Na verdade, nós agora o que nós fazemos é trabalhar com aqueles que aparecem na escola. Não são muitos, eles não se preocupam, os pais não se preocupam. É normal que você entre na sala e encontre 5, 6, 7 alunos e eles vêm a hora que eles querem. Ok. Nós dissemos que, pelo menos nos planos estratégicos de educação, que a educação é obrigatória, o ensino básico é obrigatório, tanto é que eles fazem a distribuição de livros, de material didático para as crianças, nas primeiras classes, pelo menos até a 7ª classe, é gratuito. Mas cadê o acompanhamento? A monitoria para ver até que ponto está a surtir efeitos. Se é obrigatória a educação, o que mostra essa obrigatoriedade? Como é que eles conseguem avaliar? Porque se nós dissemos que é obrigatório, então nós estamos a dizer que deve haver exigências. E então, o que é que Exigências e eles fazem? incentivo, né? Sim, é isso. O que é que eles fazem para ver isso? Qual é a monitoria que eles fazem? Mas uma coisa Então, me deixou muito querendo questionar. Eu queria entender um pouquinho da sua trajetória, né? E até da sua trajetória acadêmica que chegou até aqui, né? Professora, doutora, dando aula numa universidade. Eu acho que eu acredito muito que as nossas trajetórias, enquanto mulheres negras, são importantes e elas são necessárias, né? Para que a gente possa entender também um pouquinho. Aí eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. é, é verdade que eu estudei numa altura em que poucas as meninas estudavam. Isso foi logo depois da independência. Poucas as meninas estudavam porque saímos da colonização. Não vivia efetivamente no tempo de colonização, nós ficamos independentes em 1975 e em 1976 eu ingressei para a escola. Então, mas nessa altura eram poucas as meninas que iam para a escola porque não era cultura. As meninas não tinham esse acesso à escolaridade. Mas a minha mãe era professora.
A minha mãe era professora porque o pai dela era o tal assimilado. Era. Aqui chama-se. Aliás, os portugueses deram o nome de régulo, mas era como se fosse um rei. E como um rei, ele tinha algumas regalias que eles davam, porque queriam, aproveitavam deles, usavam a eles, que era para ele poder trazer pessoas, né, escravos e não sei o quê. Então usavam um pouco deles. E aí davam algumas regalias, praticamente. E a minha mãe teve acesso, a minha mãe e os irmãos dela conseguiram estudar. E ela formou-se como professora. E aí, como professora também, ela vai incentivando os filhos, né? E eu, como dizia, estudei numa altura em que poucas as meninas, mas muito poucas, e as poucas meninas que estudaram comigo, muitas delas ao longo do meu percurso estudantil, elas iam desistindo, iam se casando, outras ficavam grávidas, muitas também por causa da distância, para ir à escola, porque vinham de lugares distantes. Também iam desistindo. E também havia um problema grave, que era do próprio regulamento da escola. Eles exigiam que realmente as meninas participassem da escola, mas ao mesmo tempo eles não olhavam para as condições dessas meninas. Como eu disse anteriormente, o papel da mulher aqui em Moçambique é muito, nas famílias é fundamental. E há uma preparação para esta mulher, para o casamento dela, para o futuro dela, para a família que ela vai constituir. Então, isso começa de casa. Ela é a que faz todas as atividades de casa. Então, se ela chega atrasada na escola, então ela não deve entrar na sala de aulas. E se completa 36 faltas, então ela está reprovada. E se está reprovada por faltas, tem 2 anos sem estudar. Então, havia uma obrigação, mas ao mesmo tempo as normas acabavam excluindo as próprias meninas. Mais ou menos isso. E eu consegui, fiz o nível médio, também tive dificuldade de entrar para uma universidade, mas consegui uma bolsa. Estudei, fiz a faculdade numa escola privada, numa universidade privada. Como consegui uma bolsa? Porque depois, em 1992, começaram a surgir com a entrada do Banco Mundial e FMI cá em Moçambique. Também começaram a entrar muitas instituições instituições que eram praticamente lidavam com a educação, mas eram países que vinham cooperar com Moçambique. E eles davam bolsas, principalmente às mulheres, que era para incentivar essas mulheres a estudarem. Então, esse incentivo começou primeiro pelas cidades. E eu beneficiei-me de uma dessas bolsas e consegui fazer a graduação e o mestrado. E assim como as outras também, outras mulheres, quando eu comecei a trabalhar na Universidade Pedagógica, pelo menos em Nampula, era uma das poucas mulheres que estava a trabalhar lá. Mas hoje já não é a mesma coisa. Hoje está cheio de mulheres. Isso, houve um incentivo muito grande realmente. E hoje, quando você olha para as faculdades, quando olha para as cidades, você vê um movimento grande de mulheres que vão fazendo, até mulheres que vão fazendo negócios, que é diferente das zonas rurais, que são lugares totalmente esquecidos. O governo só se lembra
das zonas rurais quando quer voto. Mas quando é para fazer um benefício para aquela população, eles não fazem nada. Porque há lugares onde não existe nenhum posto de saúde. E as pessoas precisam de se deslocar, se é que têm condições para se deslocar, para um local onde tem, mais próximo deles, onde tenha um posto de saúde. Muitos nos lugares onde existem esses postos de saúde, não tem medicamentos. Então, esta é a situação. Praticamente é aquilo que eu tinha para te trazer aqui para conversarmos, né? Eu fico muito feliz, assim, de poder te ouvir, né? De ouvir e ter a possibilidade de entender um pouco dessa realidade aí de Moçambique que você nos trouxe. Mas eu fico muito, assim, intrigada, né? Como tanto aqui no Brasil quanto aí, a gente vê o incentivo de mulheres à educação. Você trouxe a imagem, né? E a figura da sua mãe como essa pessoa que te incentivou na educação, e eu percebo que aqui também, né? Em Niterói, a gente percebeu que as mães, as mulheres negras aqui eram que incentivavam seus filhos a continuar a estudar durante a pandemia, e isso é importante nós vermos que essas mulheres são importantes, estão ali para a educação dos seus filhos. E da minha trajetória, minha mãe também foi a responsável pelo meu incentivo à educação, né? Eu sou aluna de escola pública, estudei na UF, direito na UF, e também sou fruto, né, da luta de uma mulher negra também professora. E acho isso, para mim, é revigorante, né? Ouvir trajetórias que possam fazer com que a gente reflita, né? É uma realidade dura, né? De desestímulo às vezes, mas que ela faz com que a gente refletir e pensei muito. E acho que essa nossa troca, esse nosso escambo, ele foi magnífico, importante, pontuou as realidades, né, aí de Moçambique. Fiquei muito feliz. Acho que a Cris poderia retornar, Júlia. Acho que você pode colocar a Cris aqui de volta para que ela possa, acho que finalizar, né, a nossa live, essa troca maravilhosa. Acho que com certeza a Cris tem algumas coisas aí para falar. E é isso. Passo a palavra aí para a Cris. Posso chamar de Cris, né? Porque, assim, imagina. Camarada, sabe como Marina. é? Paulista claro. é assim, adora chamar as pessoas pelo apelido. Com certeza. E a Mariana, eu sou pouco dada assim a apelidos, né? Mas daqui a pouco estou te chamando de Mário. Eu gosto mais do camarada, né? Quando eu chamo de alguém de camarada, é porque já reconheço mesmo como aquela colega que a gente na educação básica, quando ia para o recreio, lembrava assim, vou encontrar minha coleguinha lá no recreio para trocar a merenda, para brincar. E eu estou aqui diante de duas. A Argentina eu conheço menos, mas todas as vezes que tive a oportunidade de estar com a Argentina no programa de pós-graduação, sempre foi uma simpatia, e fez o doutorado num grupo de pesquisa que é uma referência para a gente dos estudos curriculares, que é o grupo da professora Elizabeth Macedo. E, enfim, então eu estou entre duas pessoas aqui que não conheço há tanto tempo, mas são pessoas que já me chamam a atenção pela militância, pela camaradagem e pela verdade que trazem em seus gestos e seus passos.
Eu estava aqui ouvindo a Argentina, com as importantes e mobilizadoras, né, discussões também que Mariana levantou, mas eu estava pensando aqui, né, o quanto foi rico trazer a Argentina para essa conversa, porque ela trouxe uma realidade que é preciso que a gente reflita também, né? Quantas lutas existem no mundo, algumas delas nós nos reconhecemos bastante, mas, sem dúvida, ela trouxe elementos aqui que, para a gente reconhecer a luta ainda que se faz em Moçambique, né? É claro que em algumas regiões no Brasil e entre algumas famílias ainda a gente percebe esse lugar tão fixado das meninas, né? E da própria mulher. É muito triste quando a gente vê, né, em pleno século XXI, inclusive lideranças, né, políticas nacionais defendendo o lugar da mulher, que é o lugar da mulher recatada, do lar, onde eu estava comentando com Mariana de um debate muito acalorado, né, que aconteceu em 2016, na perspectiva de gênero, e que eu cheguei a escutar que, que a escola deveria se preocupar em educar as meninas para serem boas cozinheiras e boas costureiras, né? Boas aulas de corte e costura nas nossas escolas públicas. Então, eu fico pensando como as lutas elas são recorrentes e que a gente não pode realmente descuidar. E Mariana trouxe uma fala que eu achei bastante interessante quando ela perguntou da trajetória da Argentina. E interessante também, Argentina, quando você trouxe que sua mãe era professora, né? Eu acho que isso também fez muita diferença, né? Eu acho que ajudou muito, né? Porque me parece que em Moçambique, pelo relato que você trouxe, é muito marcado mesmo esse lugar dessas meninas, né? Tem muitos limites, né? Para elas. E a questão social também pesa muito. E quando Mariana fala, né, que trajetória de duas mulheres negras, né, que certamente têm afinidades em se reconhecer num mundo que tem a discriminação racial, quando tem o peso social ainda de ser mulher e a desigualdade social, tudo fica muito mais difícil. Ela trouxe para a gente um relato que me parece que não fica tão distante quando a gente pensa em algumas regiões mais pobres do Brasil, por exemplo, né? Quando meninas, as famílias buscam até o casamento precoce das meninas até para aliviar o peso delas no próprio seio familiar, né? E muitas delas também na tentativa de fugir da opressão paternal, né? Que às vezes também existe. Enfim, eu acho que são temas muito complexos, mas o interessante é perceber que a Argentina é da África, né? O Moçambique traz para a gente relatos que nos aproximam muito, né? Fora o afeto, fora o interesse por estudar o currículo e as questões de gênero, mas as nossas militâncias no mundo, né? Eu me sinto uma privilegiada, sou uma mulher branca, não é? Tenho uma trajetória mais confortável de vida, mas isso não, pelo contrário, aumenta ainda mais a minha responsabilidade, primeiro, de reconhecer o meu privilégio. E, justamente por isso, mobilizar cada vez mais esse sentido de uma militância onde a gente reconheça que é preciso combater o racismo estrutural. Hoje pela manhã eu assisti uma matéria, né, na televisão que destacava justamente isso. Eu não vou me prolongar, não, mas é só um detalhe que me chamou a atenção, que me lembrou a camarada Carla Sena. Carla Sena trabalha com mídias e tecnologias, e ela tem pensado muito em mobilizar uma discussão de racismo também no seio da coordenação de mídias, né? Eu vi uma matéria onde dizia como... Agora eu só esqueci o termo que se usa nas redes, né? Eu esqueci o nome, me perdoem, mas, enfim, como alguns sites de mulheres negras têm pouca visibilidade nas redes, enquanto sites de pessoas brancas acabam tendo... Como? Algoritmo? Isso é um algoritmo. Obrigada, Mariana. E aí uma mulher negra, né, que atua na moda, inclusive, ela disse que quando ela começou a receber mais propaganda, né, de sites de mulheres brancas, enfim, de brancos e não de negros, ela começou a perceber
o quanto existe um racismo no seio da própria rede de tecnologias, né? Então, veja, esse racismo ele vai sendo impregnado nos nossos gestos, nas nossas gramáticas, no próprio algoritmo, que a gente nem se dá conta. A gente está, assim, navegando na rede de internet, a gente nem imagina que tem toda uma lógica racial ali também, racista, né? Racial não, E racista, impregnada. essa questão, o Cris, do algoritmo, da tecnologia, ela também perpassa pelo reconhecimento facial, né? E aí também vai para um lado que é o da questão do encarceramento dessa população negra, né? E também de acesso a negócios, né? Acesso a crédito, tudo isso é uma discussão que ela começa a falar sobre a área da tecnologia, e nós, enquanto população negra, precisamos nos apropriar desse debate, né? Porque senão é mais um mecanismo que faz com que a gente fique à margem, né? Então, o algoritmo, ele realmente ele é racista, uma vez que ele é feito por pessoas, então o que é considerado belo para o algoritmo, o que gera mais cliques para o algoritmo, né? Então, por exemplo, o meu Instagram ele é afrocentrado, então ele entende que eu gosto de coisas que tenham temática racial e entende que é o meu gosto e vai fazer com que isso apareça mais. Mas isso é o meu Instagram, porque ele foi treinado para isso. Mas quando você já tem um pensamento de que as pessoas olham para um Instagram com uma pessoa branca e um Instagram de uma pessoa negra e ela tem mais cliques, então o algoritmo ele é treinado dessa forma, né? Então é uma discussão que a gente tem que se apropriar, porque é isso, ele vai para vários meandros, desde do encarceramento dessa população, da população negra, quanto à falta, o não acesso a determinadas informações. Perfeito. E ontem, na live da professora Marta Abreu, ela chamou a atenção de alguns detalhes, né? Quer dizer, que não são detalhes, mas são coisas que passam por vezes despercebida, e quando a gente começa a dar mais atenção a isso, a gente começa a perceber imagens, por exemplo, que relacionam a população negra com as comunidades e as favelas. Não que a favela não possa produzir coisas muito interessantes, muito criativas e muito belas, mas, de certa forma, é construída uma narrativa que o negro ele sai da senzala e vai para a favela. Então, assim, meio que deixa silenciado toda uma trajetória de luta e que não se resume só à favela. Não querendo diminuir o lugar das comunidades, que criam coisas muito bacanas e tudo mais, mas é não colocar o negro só naquele lugar. E aí ela trouxe vários registros, várias biografias, e que a gente nem se dá conta que realmente existem. De maestros, de pessoas da arte, de pessoas da moda, de pessoas do teatro, pessoas da advocacia. Evaristo de Moraes. Tem uma rua aqui no centro do Rio que é Evaristo de Moraes. Evaristo de Moraes era um homem negro, um advogado negro. Então, assim, como é silenciado e apagado, são apagadas as biografias dos negros na história. Então, assim, me parece que nós precisamos cada vez mais estarmos atentas para esse silenciamento e apagamento dessa história. E não é uma questão da cor da pele, é uma questão de compromisso com a nossa ancestralidade, porque apesar de eu ser uma mulher branca, eu também me reconheço numa ancestralidade que também é negra, mas reconheço também a dívida histórica que nós brancos temos com toda essa população negra. Então, eu acho que é um ato mesmo de reconhecimento e fortalecimento das lutas, que é de todas nós. É o que eu costumo dizer. Educadores antirracistas devemos ser todos nós. A gente não pode achar que educar para o antirracismo deve ser uma bandeira, uma militância só de educadores negros. É um compromisso de todos nós. É um pressuposto que tem que estar em todos os projetos políticos pedagógicos.
Essa é a minha defesa. Eu acho que a professora argentina caiu, né? Acho que ela caiu. Caiu a internet. Não sei se a Júlia está vendo se ela consegue voltar, Júlia. Deixa eu ver aqui, entrou um bate-papo aqui. Ah, sim, caiu, né? Podemos aguardar um minutinho só para ver se a professora argentina volta. O que você acha, Júlia, Mariana? Ah, sim. Eu sigo sua orientação, Júlia. O que você achar melhor. Ah, ela já está aqui, mas aí não consegue adicionar ela? Argentina, você nos escuta? Você precisa conectar a câmera para você entrar de novo aqui, para a gente fazer uma despedida e agradecimento ao público, nós três, se for possível. Tá bom. Eu acho, Júlia, que talvez seja interessante a gente encerrar, então, já que ela caiu de novo e saiu da sala, né? Ela estava com dificuldade, né? Na internet, a gente vinha acompanhando essa dificuldade dela. Então, Mariana, eu passo primeiro para você fazer algumas considerações finais, e aí eu finalizo agradecendo e convidando para o próximo webinário, para a próxima sessão do webinário. Olha, eu quis levar muito a minha mediação nessa live sempre com a minha escutativa, né? Sempre num espaço de aprender. Acho que essa é a melhor troca que eu posso fazer. É aprender com o outro e colocar um pouquinho do meu conhecimento, né? Eu adorei, foi uma live muito boa. Ouvir, ter a possibilidade de ouvir, né, essa mulher magnífica que trouxe essa experiência, essa vivência do país dela, né? E achei isso maravilhoso, né? Acho que promover isso é grandioso, assim, para nós aqui. Então, eu fico muito feliz. Eu agradeço a Cris por me convidar, né? Como ela falou, sou coordenadora de um coletivo de mulheres negras, onde a gente busca não só reafirmar a identidade negra, trazer autoestima para mulheres, mas também dar uma assessoria jurídica e psicológica dentro daquilo, das formações, né, das integrantes aqui do coletivo. Aí agradeço esse espaço, estou à disposição para quem as mulheres negras aqui de Niterói que estejam interessadas e que queiram somar conosco também estão convidadas. E agradeço, assim, acho que a gente pode fazer um panorama e uma comparação, óbvio, muito assim, pelo que a Argentina nos trouxe, mas discutir essa questão do público e privado, como que nós, assim, eu já estou numa discussão de pensar o mercado de trabalho das mulheres negras dentro da educação superior, né, com essa possibilidade, né, com os negros que entraram, né, dentro da universidade e poder enxergar e ver quais são os problemas que outros países no mundo e outras lutas ainda na educação básica, né? Então, foi importante, é sempre importante a gente olhar e pensar, olhar para trás, para o que a gente já viveu, entender também eu sempre faço o recorte, né, de falar que eu sou sudestina, né, porque é uma vivência diferente morar no Sudeste, né, a gente sabe que existe uma disparidade entre Nordeste, Norte, o Sul e o Sudeste, sim, então acho que é importante me colocar dentro dessa lógica, né, e entender essas vivências e experiências sempre com uma escutativa
E isso foi muito importante para mim hoje. Agradeço mais uma vez e estou aí à disposição de todos e todas. Eu que agradeço a você, Mariana, em nome da Subsecretaria de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional e da Coordenação de Educação na Diferença. Você que tem dado contribuições muito interessantes para nós, tem sido uma grande parceira. A Argentina voltou. Viva a Argentina! Não, viva a Argentina não é bom no Brasil falar. Diga lá, Argentina. Se você quiser fazer suas saudações finais, que bom que você retornou. Acabei perdendo a internet, aliás, fiquei sem internet. Realmente, eu quero agradecer pelo convite, né, mais uma vez, e dizer que foi um momento de aprendizagem, porque a gente não só fala, mas aprende muito. Quando estava a falar com a Mariana, falando um pouco daquilo que ela é e aquilo que vive, e aquilo que o Brasil vive, tive a oportunidade também de passar pelo Nordeste, e eu vi realmente que há coisas muito parecidas com Moçambique, mesmo em termos de casamentos precoces, né? Eu fui ver que é uma realidade, mas isto é ocasionado pela pobreza. Então, há coisas muito comuns. Foi-nos deixado um legado parecido pelos portugueses. Então, e o que nós temos que fazer, o pouco que nós temos que fazer é trazer à ribalta essas questões para discutir e sim, para discutir sobre elas, para elas não ficarem ofuscadas, parecer que, não, que está tudo bem enquanto não está tudo bem. É sempre bom a gente falar sobre isso, que é para como não é não seria advertência, mas como uma luta também, uma luta contra todos esses males, contra todas essas coisas que acontecem, contra essa discriminação praticamente. É mais ou menos isso que eu queria aqui trazer para fechar, né? E obrigada, Cristiane. Tá ótimo, Argentina. Muito obrigada. E mais uma vez dizendo, né, a narrativa que você trouxe da situação das raparigas, né, em Moçambique, lembrando que raparigas no Brasil ela tem um sentido pejorativo, mas não em Moçambique, mas lembrando que que as meninas e as mulheres, né, nós nos aproximamos com algumas narrativas, né, de regiões mais empobrecidas no Brasil, no interior. Sim, e a professora Andréa Rangel deixou aqui um comentário, aliás, vários comentários, a Andréa acompanhou aqui com a gente, e ela destaca a própria distância das escolas, né, como que dificulta, né, e no Brasil nós temos muito essa realidade nos sertões, né, no interior, onde as escolas são distantes para as crianças, meninos e meninas frequentarem, né, então isso dificulta demais. E, para finalizar, a André destacou aqui, né, que importantes pontos para pensarmos e nos mobilizarmos para a discussão, considerando, sobretudo, as afetações dos fluxos culturais que foram destacados, né, na conversa entre a Argentina e Mariana. E aí ela agradece a professora Argentina e a Mariana, que conduziram essa live, e eu reitero aqui a fala da Andréia, e acredito que muitos dos que nos acompanharam. E vocês me lembraram de um pequeno documentário, que na verdade, documentário não, uma pequena animação chamada Vida Maria. Eu não sei se Mariana conhece. Não, né? Eu vou mandar para Mariana, mandar para a Argentina, mas eu tenho a impressão que muitos que nos ouvem, assistem essa live e conhecem essa animação que é o Vida Maria, que é a história de uma menina no sertão brasileiro. É uma animação curta, mas que conta justamente essa trajetória, né, da menina que, de certa forma, ela tem retirado dela a própria infância e o acesso à escola, e aí ela vai... A Andréia lembrou, né, Andréia? É linda essa animação. Então, eu vou compartilhar com a Mariana e com a Argentina,
Pessoal, sextou para nós, em alto, com a presença aqui, diamantina presença, né, da Argentina, representando o continente africano. Nossos passos vêm de longe, mas é o que eu tenho dito, eu não sou uma mulher negra, mas eu reconheço nos meus passos também a ancestralidade das Áfricas, dos tambores que ecoam no território brasileiro, nos quilombos, nos territórios sagrados, né, do Brasil, e que ecoam uma história que vem de longe, que é a história das Áfricas, né? Então, agradeço a você, Argentina, por ter aceito generosamente o nosso convite, e a camarada Mariana, que tem caminhado com a gente nessa construção de uma educação antirracista, sem esquecer a amorosidade que nos une numa aliança geral de todos os povos. Tá bom? É isso então, pessoal. Uma boa noite. Um beijo enorme, Argentina. Tchau, Mariana. Outro. Também. Ah, Boa noite.